Vamos falar de propósito, gente? Vou contar duas histórias para vocês. Apresento o José. José é um funcionário do mês, todo mês. Ele conhece os valores da companhia, aliás, os valores eles ficam atrás do crachá, né? Então não foi muito difícil dele entender como era. E é um profissional promissor, tanto que é ele que é cotado para toda nova vaga naquela empresa. Então, o coitado não consegue nem esquentar a cadeira. Dá 6 meses na função, chama o José ali, porque ele é muito bom, preciso dele. E isso foi fazendo o José crescer, e foi fazendo o José aprender, e por um tempo, isso foi muito importante para ele. Só que o José continuou mudando, e o José virou o funcionário ideal para a empresa. É executivo bem-sucedido, trabalhou um tempão, tem algumas experiências bacanas e chegou num lugar diferenciado. E vou te apresentar o Pedro. O Pedro trabalha na mesma empresa que o José. Ele também é o funcionário do mês todo mês, de outro setor. Ele conhece os valores da empresa, só que diferente do José, ele conhece porque ele entende os valores da empresa e ele consegue, inclusive, aplicar e até ver que o chefe dele não tem tanto esses valores assim. E ele é também um profissional promissor. E ele também ele também recebe várias oportunidades de trabalho dentro da empresa, fora da empresa. E por um momento ele vai aceitando e vai crescendo. E chega um momento que o Pedro fala, peraí, para onde eu quero ir? É esse lugar que eu quero estar? Que valores são esses dessa companhia? O que eu quero fazer? E aí Pedro começa a se questionar e começa até a falar, desculpa, obrigado, você lembrou de mim para essa posição, mas eu acho que eu vou passar essa oportunidade. E ele começa a se questionar e vai procurar amigo, vai procurar família, vai tentar entender o que está passando na cabeça dele. E ele escuta de tudo. Então, ele escuta pessoas que falavam, isso aí, Pedro, você tem que entender o que você quer. Aliás, vamos, né, eu acho que esse negócio de trabalhar também não está com nada, vamos continuar fazendo qualquer coisa, mas né, entende o que você quer. E outras pessoas falavam, Pedro, você está jogando essa oportunidade desse lugar e que todo mundo quer essa oportunidade e você não está vendo. E Pedro começou a entender, peraí, não é um extremo, não é o outro extremo. Como é que eu consigo organizar esses dois? Então, para muita gente, o Pedro era um avoado, mimado, e para muita gente, o Pedro era uma pessoa que precisava usar mais. Até porque a gente não dá para a gente agradar todo mundo, né? Já vamos começar por aí. Isso é difícil. Então, vocês devem conhecer muitos Josés e muitos Pedros. Eu tenho certeza que agora, na cabeça de vocês devem estar pensando quem é o José, quem é o Pedro, ou até, gente, será que eu sou José ou sou Pedro? Eu conheço vários Josés e vários Pedros. Inclusive, um José, que é uma amiga minha, que eu não vou falar o nome, porque quando ela vê, ela vai ficar brava comigo. Uma vez eu virei para ela não gostava do lugar que ela estava, e ela sofria, mas ela trabalhava final de semana, né, São Paulo, domingo. E eu falava, o que você quer? Gente, o que você quer? É uma pergunta, combinar? Ampla, né? Eu quero ser diretora. Eu falei, não. Eu quero saber o que você quer. Não, Milena, eu quero ser diretora. Eu falei, então tá, vou mudar a pergunta. Você quer ser diretora para quê? Quero ser diretora. Aí eu falei, mas para quê? E ela, Milena, não sei, para de fazer essa pergunta. Porque muitas vezes a gente não se pergunta por que a gente vai fazendo as coisas. E às vezes alguém vem com uma pergunta de fora e talvez seja a primeira vez que a gente está se perguntando as coisas. Então, olhando para isso de novo, e aí vocês não precisam responder para ninguém, mas quem é o super-herói? Quem é a pessoa que a sociedade precisa? E quem é a pessoa que as empresas precisam? Por que a gente tem que falar de propósito? Bom, pessoas que sabem o que querem, ou que sabem o que é importante, ou que sabem o que as motivam. E aí, gente, propósito, eu estou chamando de propósito, você pode chamar de o que te faz feliz, você pode chamar de a sua missão de vida. Fiquem à vontade para usar o termo que vocês acharem mais adequado. Mas pessoas que entendem por que elas estão onde estão e o que elas querem fazer com todo o seu potencial, elas têm a oportunidade de entender melhor as oportunidades, escolher as oportunidades e ser feliz com o que acontece. Porque talvez ela tenha clareza do que ela quer
e do que ela não tem, e qual é o caminho para ela chegar ao que ela tem, que ela não tem ainda. Com isso, e a gente já falou em outras palestras aqui, que eu achei bárbaro, porque todos os temas aqui estão conectando, a motivação vem de dentro. Eu não tenho ninguém para me falar, vai nessa, atinge essa meta, mas por que eu tenho que atingir essa meta mesmo? Quando eu entendo qual é a importância disso, a motivação é minha, e quando a motivação vem de dentro, o meu impacto pode... nem eu posso ter a noção do impacto que eu posso causar naquela organização e na sociedade. E imaginem quando várias pessoas dentro de uma sociedade, pessoas ainda mais agora de vários países diferentes, com internet e Facebook e todas as formas de conexão e disruptura que a gente também está falando hoje, quando elas se encontram. Gente, quando elas se encontram, várias pessoas de propósito, que, aliás, é o que está acontecendo aqui, porque esse evento foi 100% organizado através de pessoas que doaram seu tempo, porque tinham um propósito colocado, o céu é o limite. O céu é o limite. Milena, isso tudo é muito lindo, mas tem alguma referência que comprove o que você está falando? Tem. E bárbaro, porque a gente acabou de ver um TED do Daniel Pink, no qual ele fala exatamente o que eu trouxe aqui. E Daniel Pink escreveu um livro chamado Drive, e ele coloca como os 3 fatores motivacionais de uma pessoa, né, no ambiente de trabalho, como autonomia, maestria e propósito. E uma outra referência bacana é o Jay Raymond, que ele escreveu um livro chamado O Propósito, que é voltado para como as empresas podem se posicionar com propósito no mundo. Ele traz alguns estudos. Um estudo que ele traz correlaciona a consciência do propósito dessa empresa, a reputação dessa empresa e a rentabilidade no índice Bovespa. E ele coloca que o que ele encontra foi uma verdadeira roda da fortuna. Então, gente, ganhar dinheiro, a empresa ganhar dinheiro não tem mal nenhum. Né? Agora, ganhar dinheiro com o bem da sociedade, isso é espetacular. E é isso que ele traz aqui quando ele coloca a consciência de um propósito. E um propósito, vamos combinar, né? Um propósito bacana, né? E como a gente identifica, né? Como a gente coloca isso em prática? Como a gente identifica o próprio propósito? Eu nunca parei para pensar nisso, que palavra estranha. Eu até parei para pensar o que eu queria fazer quando eu me formei, mas naquela época, às vezes, a gente, vocês, né? Eu, todo mundo, a gente não tem, talvez, tanto conhecimento quanto a gente vai ter ao longo, né? E, às vezes, algumas pessoas se param para perguntar um pouco depois. Como eu identifico o meu propósito? Primeiro seria, não se desespere. Eu acho que é uma dica bárbara. Porque vai demorar, às vezes. Porque o propósito que a gente acha que faz sentido hoje, pode não fazer sentido daqui a 6 meses. Porque a gente está o tempo todo mudando, o tempo todo se reinventando. E que bacana eu poder me reinventar. E que bárbaro eu poder mudar de ideia. Então, a primeira dica que eu dou é curta o caminho. Curta o caminho e entenda as oportunidades que estão surgindo para a gente também não ficar bitolado em alguma coisa de eu preciso achar um propósito, eu preciso achar a motivação. Isso é natural, né? E, ao mesmo tempo que eu acho muito importante e muito bacana ver uma sociedade e vários jovens que buscam tanto fazer sentido, que a coisa faça sentido para si, como o que eu posso fazer para a sociedade, que é fantástico. Eu também vejo uma leva de jovens que fica se perdendo atrás de um propósito ideal que pode demorar para achar. Porque, como eu falei, gente, a gente muda o tempo todo. Então, se a gente ficar procurando o propósito, talvez a gente nunca encontre, porque a gente está mudando o tempo todo. Então, esse é um receio e uma reflexão que eu vejo como pessoa e como profissional de RH, trabalhando em RH. Então, às vezes, a gente precisa entender as oportunidades e sair um pouco do caminho que a gente traçou. Porque pode ser que o nosso caminho esteja justamente, né, nessa virada para a direita. Que tipos de perguntas a gente pode se fazer? Bom, primeiro, não é respondendo esse questionário, colocando na internet ou indo passar o final de semana num retiro que você vai descobrir a resposta. Começa por aí. São perguntas que a gente tem que ficar pensando e se conhecendo
E tem uma questão de autoconhecimento que é importante aqui. E a gente acha que se conhece até a gente começar a se fazer algumas perguntas difíceis. Então, por exemplo, o que a gente faz bem? O que a gente faz bem, eu sei fazer. Eu sei o que eu faço bem. Né? Quando você não percebe o tempo passar, provavelmente, quando você não percebe o tempo passar, é quando você está mais envolvido e mais motivado e, de repente, você, nossa, já são 2 da manhã e eu estou aqui fazendo alguma coisa, um projeto pessoal, estou fazendo um PowerPoint com as fotos da viagem, sei lá. Mas eu não percebi o tempo passar, então isso me dá uma motivação. Quais são seus valores? E aí é difícil, Milena, eu não sei quais são os meus valores. Quando você decide como agir, como você decide como não agir, isso vai te dar uma dica importante. E quem te inspira? Por que te inspira? Aí, verdadeiramente, né, quem te inspira? E aí pode ser pai, pode ser professor, pode ser referência internacional, pode ser... Enfim, é quem te inspira nas coisas que são importantes para você. E que eu acho que é um dos fatores, uma das perguntas mais importantes. Se você não tivesse nenhuma limitação de tempo ou de dinheiro, o que você faria? Ah, Milena, mas é utópico, né? Vamos combinar? Não tenho dinheiro ilimitado, eu não posso pensar assim. Pode, porque se a gente não pensar dessa forma, a gente vai se limitar já de partida e não vai se permitir criar nada. E aí, com tantas oportunidades de sharing economy, crowdfunding e N possibilidades que esse mundo moderno nos traz hoje, esse não deveria ser um limitador que você colocasse de partida. E sim uma categoria que você adiciona depois para entender como você resolve isso. Feito isso, gente, se prepara, porque é agora que fica mais difícil. Porque descobrir pode ser difícil. Agora, começar a fazer o que você quer, que você ama, que você sonha, que você tem propósito para fazer, vai exigir esforço, dedicação, persistência e vai ter que te tirar completamente da zona de conforto. Porque você, talvez, em muitos casos, vai fazer uma coisa completamente nova, ou que nem todo mundo conhece, ou que exige venda da ideia para outra pessoa. Então, muitas vezes, a gente se reinventa quando a gente entende de fato o que a gente quer, e reinventa alguma coisa na própria sociedade. E o que as empresas têm a ver com isso? Eu sou uma profissional de RH, e eu acredito que seja pequena, seja média, seja grande, a maior parte das pessoas está em empresa, organização ou qualquer tipo de organização. Então, a empresa tem uma responsabilidade imensa, tanto em incentivar as pessoas a entender o que elas poderiam fazer para um mundo melhor, quanto para entender quem poderia ajudar essa empresa a ser um lugar melhor, para que essa empresa impacte em um mundo melhor. Então, não é simples fazer isso para a gente. Imagina fazer isso para a empresa. Então, quais seriam os ingredientes que eu colocaria para uma empresa poder pensar em fazer isso de uma forma, né, bem feita? Primeiro, se a empresa não tiver um propósito consciente, claro, definido, aí fica difícil pedir para qualquer pessoa ter propósito, né, gente? Porque em qualquer lugar ou qualquer foco vai. Então, para mim, a questão sempre começa de cima para baixo, no sentido de que tem que se dar o exemplo. Então, se os executivos e todas as direções da empresa não estiverem bem fundamentadas e coesas, dificilmente essa empresa vai conseguir pessoas que são bem fundamentados e coesos. Segundo, a liderança. Que mesmo se uma liderança trabalhar numa organização que é bem fundamentada e coesa com seu propósito, se ele não for bem fundamentado e coeso, é telhado de vidro. Ele não vai conseguir ser nem um exemplo, nem desenvolver as pessoas ou incentivar as pessoas no mesmo caminho. Então, esse também é um tripé, um fator importante. E os colaboradores? Se a gente tiver uma organização com várias pessoas que não estão dispostas a se abrir, a aprender, olhar o novo e, o mais importante, também mais difícil, se conhecer, também não dá, falta uma peça. E o RH, ou área de talentos, ou área de como a gente quiser dar o nome, mas uma área que possa suportar tanto os executivos, quanto a liderança, quanto os colaboradores, com, não processos, mas com exemplos e estímulos e projetos que efetivamente vão ajudar as pessoas a encontrar o próprio caminho.
eu gosto de uma palavra que é humanizar o ambiente de trabalho. Humanizar o ambiente de trabalho. A gente não é mais máquina há muito tempo. E eu vejo que a principal missão do RH, além, é claro, de ajudar a empresa a gerar mais resultado, é fazer isso através da humanização do ambiente de trabalho. E, para mim, isso parte do autoconhecimento. E tem uma prática que eu sou muito fã, e é uma prática milenar, uma das mais antigas e talvez uma das menos valorizadas hoje no ambiente de trabalho, que é a prática de meditação e de mindfulness, que em português significa atenção plena. Hoje em dia, com tanto estímulo, gente, uma pessoa uma vez falou para mim, Milena, a gente está com tanto estímulo, mas tanto estímulo, que daqui a pouco o bem mais caro da sociedade vai ser o silêncio. Falei silêncio de propósito, para vocês pensarem. E é sério, porque sem silêncio eu não tenho nem tempo de pensar para mim, de pensar em mim, de voltar a atenção para mim, de prestar atenção como eu estou respirando para entender que eu estou nervosa ou que eu não estou nervosa, para entender o que alguma coisa tem impacto em mim. E eu tenho visto algumas práticas de meditação e tenho estudado há algum tempo sobre isso, dentro dos meus anos de estudo. E é comprovado cientificamente que melhora a concentração, melhora o humor, alivia o estresse e te ajuda a ter mais consciência de si mesmo. No mundo que a gente tem tão pouco tempo e que a gente está tão consumido com tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, meu e-mail está tocando, o WhatsApp, aquilo. Quem sou eu? Então, é uma pergunta importante. Então, eu acredito, e acredito mesmo, que quando a gente tiver uma sociedade com pessoas que são mais conscientes da sua missão de vida ou do seu propósito, elas podem se encontrar com pessoas que também têm essa mesma consciência e entender o impacto muito maior que a gente tem para a sociedade. Então, a gente está falando de união, de sinergia, de dinamismo, de prosperidade. E eu espero que, não muito longe daqui, não muito tempo daqui, que eu possa, de repente, estar conversando, né, na rua com alguma pessoa, com algum amigo, e, de repente, essa conversa de prosperidade e de propósito seja uma coisa tão comum que a gente vai falar assim, aliás, vamos falar de propósito? Obrigada, gente.